Olá, a gente começa a falar agora sobre a vinda da família real para o Brasil, né, e as consequências disso, e a maior delas, a independência aqui do Brasil em relação a Portugal. É bom a gente salientar aí que a independência não ocorreu somente em função da vinda da família real para cá. É claro que ela iria ocorrer de qualquer forma, né? É inconcebível você imaginar que o Brasil ainda hoje seria uma colônia de Portugal. A gente já tinha movimentos separatistas aqui, vários deles começaram a ocorrer, um descontentamento muito grande com Portugal. No entanto, a vinda da família real para cá vai acelerar esse processo, vai fazer com que ele ocorra de maneira bem mais rápida devido aí a essas mudanças ocorridas aí no Brasil em função da vinda da família real para cá, como em toda a América, né? América espanhola, a própria América francesa, será afetada diretamente pela Revolução Francesa, né? Algumas mudanças na França vão fazer com que aqui ocorram na América, que vai acelerar esse processo de independência. No caso do Brasil também não foi diferente. Naquele momento o Brasil era comandado por esse rapaz aí, Dom João VI, essa simpática senhora do lado dele, e a sua esposa, Carlota Joaquina, espanhola, né? Espanhola ela. Tá. Dom João, o pessoal diz que ele foi rei assim por acaso, né? Como assim ele foi rei por acaso? Ele não era determinado para ser o rei. O rei seria o primogênito, né? O primogênito da rainha Dona Maria, que era Dom José. No entanto, ele morre, né? Morre aí sucedendo a morte de seu pai, o que vai fazer com que a sua mãe não suporte tamanha pressão, ela não vai aguentar e ela vai perder a razão. Ela vai acabar aí enlouquecendo, né? Acaba entrando para a história com o nome de Dona Maria I, a Louca. E a gente há de conceber e a gente há de imaginar que não tinha como uma mulher sem juízo, uma mulher insana, tomasse conta de Portugal. E eis que enquanto ela ainda estava viva e ele era príncipe, ele passa a governar Portugal. Daí ele recebeu o título de príncipe regente, ou seja, ele vai reger, ele vai ser rei enquanto ainda era príncipe. Então, ele era príncipe, a sua mãe, rainha, ainda estava viva, mas ela não tinha a menor condição de comandar Portugal. Então essa tarefa vai caber a Dom João. Por isso, e talvez algumas atitudes que ele tome aí acabarem virando alguma coisa cômica, né? Se quiserem ver isso aí, assistam o filme Carlota Joaquina. Foi muito criticado, né? Alguns vão dizer que era assim, daquela forma, outros vão dizer que talvez pior, mas vale a pena assistir aí o filme Carlota Joaquina, de direção de Carla Camurati. Dei uma vista nele lá. Então o que estava ocorrendo na Europa? O que estava ocorrendo na Europa que fez que com que Dom João VI viesse para cá, né? Vale salientar também aí que ele foi o primeiro monarca europeu a pisar em terras americanas. Os caras estavam lá, recebiam ouro, prata, impostos os mais variados e tudo, lucros por todas as transações comerciais, mas eles não tinham a menor ideia de como era a América. Dom João VI será o primeiro monarca a pisar aqui. Você tinha vice-reis? Tinha. Mas vice-rei era um título que era dado ao nobre, que vinha para cá administrar em nome tanto de Portugal quanto da Espanha. Mas ele nobre puro, nobre governante mesmo, o monarca a pisar aqui foi ele, né? A Revolução Francesa, vocês já viram aí, Napoleão Bonaparte vai tomar o poder após a primeira fase, segunda fase da Revolução, né? Após o consulado, ele torna-se aí imperador, ditador vitalício, depois imperador da França. Ele vai partir agora para invadir outros países vizinhos da França, e vai conseguir muitas vitórias, só que um país ele vai ter dificuldade de conquistar, que será a Inglaterra. A Inglaterra, você sabe, está numa ilha, no Reino Unido ali, está na ilha, Irlanda, Escócia e Inglaterra. Ele não tinha como chegar lá, porque a Inglaterra tinha a marinha mais forte do mundo naquele momento. Ele tinha que arrumar um outro jeito, naquela época não tinha como você passar voando pelo canal, então não havia outra maneira. Ele resolve então quebrar a Inglaterra economicamente. Ele vai decretar o chamado bloqueio continental. O que foi isso? Ele vai fazer
com que os países sob a sua influência não comerciem com a Inglaterra. E até aqueles que não estavam sob, mas ele poderia ameaçar de uma invasão, parassem seu comércio aí com a Inglaterra. E muitos obedeceram, no entanto, Portugal não vai aderir a esse bloqueio continental. Portugal tinha uma relação comercial muito antiga com a Inglaterra, né? Muitos brincam aí que a mineração do Brasil foi buraco no Brasil, igrejas em Portugal e indústria na Inglaterra. Ou seja, o nosso ouro acabou financiando em grande parte a Revolução Industrial da Inglaterra. E havia um problema, a capital de Portugal está próxima ao mar. Então, se Napoleão ameaça invadir por terra, ele já havia chegado à Espanha, a Inglaterra ameaça bombardear, porque não era interessante para a Inglaterra deixar nada que pudesse ser usado por Napoleão quando da sua chegada, e dali fazer um trampolim para tentar invadir a Inglaterra. Então o rei, o príncipe regente nesse caso, né, ele vê-se aí numa sinuca de bico, aí, ele não tem para onde correr, não há, se ficar o bicho pega, né, se correr o bicho come, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, e a coisa é bem por aí. Até que os ingleses dão para ele uma solução, diz assim, olha, fuja para o Brasil, simule uma expulsão dos ingleses do território português, entre nos navios e vamos para o Brasil. E foi a ideia que ele acatou, Ele vai entrar nesse navio, nesses navios ingleses, estima-se aí entre 10 e 15 mil portugueses, toda a nobreza, né, seus empregados, todo o seu tesouro, tudo que eles puderam trazer para o Brasil foi trazido. Foi aquela fuga, né, aquela correria, aquela coisa estabanada, todo mundo correndo para todo lado, vieram para o Brasil. Foi a solução encontrada por eles. E a partir daí, as mudanças no Brasil vão começar. A primeira delas é a transferência do poder para o Brasil. Você imagine que o Brasil ele era apenas uma colônia. Ele era apenas uma colônia de Portugal, nada mais que isso. De repente o Brasil é alçado à condição de Reino Unido. Daqui a pouco o Brasil passa a ser a capital do Império Português. Mais importante até que o próprio Portugal, porque vai ser a partir daqui que Dom João VI vai comandar todo o império que Portugal possuía. Então, assim, você imaginar que o Brasil sai de uma condição de colônia e é levado ao patamar de capital do Império Português, isso é muita coisa, né? Isso é muita coisa. E depois, quando Dom João se viu obrigado a voltar com a Revolução Liberal do Porto a Portugal e o Brasil ser rebaixado novamente à condição de colônia, isso seria aí inaceitável, não dava para andar para trás. A outra coisa que vai ocorrer vai ser a quebra desse monopólio de relação, né, entre Brasil e Portugal, com a abertura dos portos. O Brasil agora vai poder comerciar com todas as nações amigas de Portugal. Aquele exclusivismo comercial que havia de o Brasil só poder comercializar com Portugal, ele é quebrado. Todas as nações amigas agora poderão comercializar com o Brasil. É claro que isso resumia-se aí praticamente à Inglaterra. E é interessante que não se sabe bem a intenção de Dom João VI, mas as taxas aí eram mais favoráveis à Inglaterra que até próprio Portugal, que era o dono disso aqui. Então é uma coisa que não dá para entender muito bem, porque a assinatura daquele tratado que favorecia muito mais a Inglaterra do que o próprio Portugal, que era dono do Brasil, né? Mas não se sabe o que aconteceu ali, de que maneira que Dom João VI vai assinar esse tratado. Ele desce aqui na Bahia, né? Fica aqui um pouco tempo, daí vai para o Rio, que naquele momento o Rio de Janeiro era a nossa capital, né? A gente esteve aí Salvador, nossa primeira capital, depois foi o Rio de Janeiro, e aí será transferida depois para Brasília, né? Kubitschek aí, 50 anos em 5, vai construir
a nossa capital lá. Mas até esse momento em que Dom João VI chega aqui, a capital era o Rio de Janeiro, que era uma cidade que não estava preparada, para um fluxo de pessoas daquele que acabou de chegar. Uma quantidade daquela, a gente há de imaginar que há 200 e poucos anos atrás você tinha nenhum local que receberia, nenhuma cidade hoje. Hoje, se vocês observarem, não há uma cidade que comporte tanta gente chegando de supetão, nenhuma delas aqui, raramente você vai ter, talvez aí as grandes metrópoles aí, mas uma cidade normal dessa aqui, nenhuma delas vai suportar. Isso aqui era mato, nem estrada tinha para chegar, não podia, né? Então o Rio de Janeiro teve que ser todo remodelado. A primeira providência que o rei tomou foi desalojar as pessoas que moravam nas casas para abrigar os nobres portugueses. E chegavam a essas casas e batiam um carimbo, né? Príncipe Real, um P e um R. A galera começou a chamar de propriedade roubada. As pessoas eram intimadas a sair de suas casas, deixando tudo. E onde iam morar, o príncipe não devia estar muito preocupado com essas coisas, mas a cidade foi consertada, né? Ela foi toda ajeitada, ela foi melhorada. A gente teve aqui a instalação de uma imprensa real. Vocês imaginam o que é isso? O fluxo de informações que você vai ter a partir desse momento. Imagine aí, né? Um país onde era proibido tudo, onde tudo era proibido, daqui a pouco você vai ter uma imprensa, né, que por mais controlada que fosse, as pessoas teriam acesso à informação, né? Foi construído jardim, né, jardim botânico aí para o pessoal, né? A nobreza queria, vários artistas vieram para cá, para o Brasil, acompanhando a corte, e eles vão retratar, né, será assim, depois utilizado como documento histórico, eles vão retratar a cidade, as paisagens, o povo daqui, e isso vai acabar depois sendo utilizado como documento histórico também. E principalmente, talvez uma das maiores contribuições para o desenvolvimento do conhecimento no Brasil, a biblioteca, que era à época, não sei se ainda é hoje, a maior biblioteca de toda a América Latina trazida para cá. Quer dizer, você vai ter um país que vai uma capital, no caso o Brasil, que agora é a capital do Império Português, que será alçada a cidade mais importante de todo o reino português. Um país que vai ver agora aberta a sua possibilidade, né, de comercializar com o mundo todo. Nós temos uma abertura de portos. Você tem uma capital que vai ser toda reestruturada, teremos várias construções, tudo isso aqui, um fluxo de informações aí através tanto da imprensa real quanto aí dessa biblioteca que chega no Brasil. Então essas serão aí as principais mudanças que vão ocorrer com a vinda da família real para cá, né? Essas mudanças aí vão trazer à cabeça do brasileiro novas ideias que permitirão aí depois, quando tentarem retirar isso, o pensamento na independência, né? O que eu sempre digo, né? Vida boa você se acostuma com ela fácil, ruim é difícil se adaptar, é difícil aceitar. Então vai ser isso que vai dar o pontapé inicial ao processo de independência aqui no Brasil. Fiquem bem.